Olá, pessoal do CPEX em Casa 2020. Muito obrigado pelo convite e a honra de poder participar desse evento aí tão legal. Meu nome é Leandro Sparrenberger e eu sou do Instituto Arca Verde. Pode passar o slide. O Instituto Arca Verde é uma comunidade intencional, também alguns utilizam o conceito de ecovilas, né, onde a gente busca praticar princípios da sustentabilidade, né? Termo que hoje a gente considera já está ficando obsoleto, né? Que dentro da visão de que sustentabilidade ecológica não é mais suficiente, que a gente precisa agora uma cultura de regenerativa, né? Mas enfim, estamos nessa pesquisa já há 15 anos, né? Dentro desse mundo de como viver melhor, de gente inconformada com as injustiças, a degradação ambiental, os problemas que a gente tem no mundo, né? Então, a comunidade intencional é uma reunião de pessoas que escolhem viver junto e praticar outro modo de vida, né? Mais cooperativo, em harmonia com a natureza e com qualidade de vida, tá? Já está no segundo slide, imagino, o Instituto. Bom, a Arca Verde foi fundada em 2005 em São José dos Ausentes, é o extremo nordeste do estado, e depois a gente se mudou em 2009 aqui para São Francisco de Paula, né? Ambos municípios é a nordeste do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, próximo a Gramado e Canela, 120 quilômetros de Porto Alegre e 400 de Florianópolis. Estamos a 900 metros de altitude, né, na mata de Araucária, e temos uma associação legalmente constituída e uma terra em posse da associação de 25 hectares com terrenos de usufruto privado. O que significa isso? Que essa terra ela pertence à comunidade, à associação, não existe uma pessoa física dona da terra, mas dentro disso aí a gente tem uma organização que os sócios moradores têm direito, né, a ocupar uma área e fazer um uso mais privativo dela, então que a pessoa produz ali é dela e tudo, então é um pouquinho mais independente assim, mas está tudo dentro do guarda-chuva da nossa comunidade. Aqui temos uma imagem aérea da nossa terra, né? Temos um lago grande, 5 hectares de açude, e estamos rodeados ali de monocultivos de pinos e lavouras de gado. No jargão das comunidades e ecovilas, a gente diz qual é a cola, a liga da comunidade, né? Então, muita comunidade intencional tem como liga muito comum a questão da espiritualidade, a religião, né? Então, comunidades espirituais e religiosas, a gente tem muitos exemplos no Brasil. Né? Então, a cola, a liga da Arca Verde da nossa comunidade é a permacultura, é o conceito da permacultura. Então, vamos explicar um pouquinho esse conceito aqui, que é bem complexo. Permacultura foi fundada o conceito foi criado por David Holmgren e Bill Mollison, dois australianos, na década de 70, acadêmicos, que foram estudar o porquê que os ambientes, os ecossistemas nativos, as florestas nativas, elas se perderam ao longo do tempo, né? O que as tornava perenes sem ação humana, né? As florestas e ecossistemas prosperavam e produziam, né? Ao passo que os sistemas agrícolas, né, cultivados eram constantemente dependentes de insumos, de manejo, de trabalho, né? E não eram perenes, né? Então, por exemplo, você planta um ano, todo aquele esforço, colhe, e no ano seguinte você tem que colher de novo. Então, não existe uma sustentabilidade, uma permanência, né? Então, eles tiveram esse insight e criaram esse conceito de permacultura, que é a junção das palavras permanência e cultura, né? Então, estudando o que tem nos ecossistemas naturais que torna esses sistemas permanentes, né? E aí pode-se ver que vários desses princípios puderam ser aplicados também na esfera humana e não apenas nos ecossistemas, porque afinal de contas, né, somos parte deles, né? Então, indo direto ao conceito, assim, o centro, a gente vê aqui, né, nesse slide, né, a flor da permacultura, foi mais desenvolvida pelo David, né? A gente tem a ética da permacultura. Então,
por que fazer a permacultura, por que a gente segue esse princípio, porque tem uma ética com a qual a gente se identifica. Primeiro, cuidado com a terra. Então, é o conceito da ecologia, de cuidado com o planeta, de preservar a natureza, os rios, as águas, etc. 2, cuidado com as pessoas. Então, a permacultura não se propõe a ser preservacionista e conservacionista dos ecossistemas naturais, e sim um conjunto de técnicas também, princípios que a gente aplica cuidando e pensando nas pessoas. Então, a junção do cuidado com as pessoas com cuidado com o planeta e com a Terra. A gente vê que essa distinção também não existe. Então, não adianta você ser um ambientalista e ignora o ser humano, ou você só pensar no ser humano e na justiça social e não pensar nos ecossistemas, né? E o terceiro princípio, que é um pouco mais polêmico, mais difícil mais incompreendido, né? Partilha justa dos excedentes. Eu gosto de dizer também, de chamar também de economia de abundância, né? Porque partilha justa dos excedentes pode parecer uma coisa de imposto ou de caridade, de doação comunista, esse tipo de coisa, e não é por aí, né? Aí sim é a questão de ter uma economia justa e que todos prosperem, né? Uma economia do ganha-ganha, né? Não uma economia de acumulação capitalista, onde uns exploram os outros, né? Então, acho que traz esse link assim, com a questão da economia, esse terceiro princípio. E daí, nas pétalas aqui, a gente pode ver diversos... aí já são os princípios do design da permacultura. A palavra design em permacultura vem de desenho e projeto. Então, a permacultura ela não traz nenhum elemento novo, né, de técnica. Né? A permacultura é um conceito que reúne as técnicas e principalmente a questão de design. Por quê? Você junta, através do design, você integra os elementos numa propriedade, numa casa ou na sua vida. Né? Então, pegando um exemplo clássico, né? Você tem um telhado, você tem chuva, você tem calha e você tem escoamento de água na sua casa. E você tem uma rede de distribuição de água que pode vir da rua, de poço ou de alguma outra fonte. No momento que você faz uma captação de água de chuva, né, coleta essa água, armazena ela para utilizar na sua casa, reutilizar, né, você está fazendo o link, a conexão de elementos. E os ecossistemas são assim, né? Não existe elementos soltos no ecossistema. Todos eles têm uma intrincada relação de interdependência e conexão e trocas e feedback entre os elementos na natureza. Então, no momento em que você une elementos no seu sistema, na sua casa, no seu apartamento, no seu sítio, propriedade, comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país ou no mundo, né, você está fazendo permacultura. Né? Então, falando um pouco dessas pétalas aqui que a gente vê na tela, né, questão do espaço construído, que são construções, né, a construção civil um dos maiores poluidores do mundo, né? Muito material, muita energia empregada, muito tóxico empregado, né? Então, na permacultura, a gente trabalha com a bioconstrução, o uso de materiais naturais, um bom design que permita você não precisar um ar-condicionado, não precisar aquecedor, ou precisar menos disso tudo, né? É o oposto de um prédio de vidro numa grande cidade quente, né? Que é um verdadeiro fogão solar, um forno solar, que necessita de quantidades absurdas de energia para resfriar com ar-condicionado. Né? Ferramentas e tecnologias, também a permacultura trabalha com ferramentas e tecnologias apropriáveis. Né? O que é isso? Por exemplo, uso de energia de hidrogênio, tá? Uma tecnologia legal, uma forma legal de armazenamento de energia, mas está disponível para nós, né? Quem no Brasil tem equipamentos, materiais, conhecimento, né, para trabalhar com hidrogênio. Então, é uma tecnologia muito inacessível, não é uma tecnologia apropriável, nem apropriada por nós. Assim. Então, ao passo que outras tecnologias, por exemplo, de fogões a lenha, de alta eficiência, de barro, isso é algo que a gente mesmo pode aprender a fazer, que as pessoas podem se empoderar e tomar
para si, né, a responsabilidade sobre muitas coisas das nossas vidas. Educação e cultura também, né? Uma educação libertadora. A permacultura está conectada com pedagogias alternativas, pedagogia Waldorf, Pestalozzi, entre outras, né? Educação libertadora, né? Tem tudo a ver com isso. Saúde e bem-estar físico e espiritual também. Né? A gente, na permacultura, busca ter saúde e bem-estar através de um ambiente também com qualidade de vida. Economia e finanças é outra pétala interessante, né? Porque a gente sabe que muitos problemas do mundo estão ligados ao sistema econômico vigente, né? Uma economia capitalista altamente concentradora de renda, onde os bilionários cada vez mais têm bilionários e que ficam cada vez mais ricos, né? E cada vez mais gente pobre, e o Brasil, infelizmente, aí voltando a ter gente passando fome. Então, a permacultura trabalha para equilibrar isso, né? Para gerar renda para as pessoas também, né? E trazer justiça social e econômica. Questão da posse da terra e governança comunitária também tem um pouco a ver com o que eu falei ali de posse coletiva de terra, de forma agrária, né? Então, o uso da terra de uma forma, e o olhar para a posse dela de um olhar diferente, assim, né? Do ponto de vista de comunidade. E o manejo da terra e da natureza, que tem a ver com agricultura, né? A gente trabalha aqui com agricultura ecológica, ou conceito também de agroflorestas, e também agora, mais moderno, conceito de agricultura sintrópica, né? Do Ernest Goethe, que teve aqui por 2 anos. Bom, enfim, vou estar falando um pouco mais de tudo isso nas telas seguintes. Sobre posse da terra e gestão comunitária, né? Então, o sócio colaborador, nós temos 2 tipos de sócio, o sócio colaborador e o sócio efetivo, né? E o sócio efetivo tem direito a adquirir um usufruto de terreno de características mais privadas, tá? Como eu falei isso, eu já falei um pouco no começo também. E acordos básicos de convivência, né? Que um dos maiores desafios da comunidade não é as bioconstruções ou ter uma placa solar ou algo do tipo, né? E sim, o relacionamento humano é a parte mais desafiante, assim, né? De reunir pessoas em comunidade. Então, a gente tem, assim, como uma das ferramentas sociais, a gente chama de ferramentas sociais, que são ferramentas que nos auxiliam, né? Nessa convivência, né? Um deles é acordo básico, são acordos básicos, né? Então, temos o acordo básico de transparência, né? De sermos transparentes uns com os outros, verdadeiros, né? E onde não se precise haver dissimulação, né? A não triangulação, que é uma questão também que é bem difícil, né? A triangulação, também vulgarmente conhecido como fofoca, né? Então, no momento que eu estou triangulando com alguém, estou falando com alguém de uma terceira pessoa, não tem mal em si isso, né? Porém, depende da energia que eu levo para essa conversa, onde se eu estou com raiva dessa terceira pessoa e quem está me ouvindo vai ficar com raiva também. A minha intenção é que a pessoa se solidarize com a minha raiva e fique com raiva junto comigo. Então, essa é uma triangulação muito maléfica, assim, que a gente vê muito aí nos meios sociais, né? Inclusive nos meios de trabalho, na academia também, né? Pessoas falando mal uma das outras e não conseguem, né, resolver isso diretamente com as pessoas envolvidas. Então, isso a gente busca, isso é importantíssimo para a convivência, né? A gente evitar essa triangulação maléfica, assim, e consiga resolver diretamente com as pessoas, com ou sem ajuda de mediadores, tá? Acordo de cuidado mútuo também, né? Então, eu estou numa comunidade, eu ajudo a cuidar das pessoas e as pessoas ajudam a cuidar de mim também. Isso, então, trazendo um ambiente de confiança, né? Estando na comunidade. E esse último acordo é mudita, a mudita é para evitar sutil competição. Às vezes a gente sente inveja um dos outros, né? A gente nega porque é feio sentir inveja, mas a gente sente, né? Inveja, às vezes nem se dá conta que sente inveja. Então, a mudita é uma prática milenar budista que diz que o teu dom é o meu dom e o meu dom é o teu dom. Então, se eu tenho alguém no meu grupo convivendo comigo com um determinado talento que daqui a pouco
que eu gostaria de ter e não tenho, ou que eu tenho e ela tem mais que eu celebro isso, né, com a Mudita, porque eu sei que o talento daquela pessoa é meu também, porque ela está no mesmo grupo que eu. Então é um compartilhar de talentos, é uma soma de talentos, é uma prática bem legal para a comunidade. E governança circular e autogestão. Então, a questão da tomada de decisões, assim, eu acho que esse é um grande mérito da Arca Verde, assim, né? A nível de Brasil, inclusive, que a gente consegue aqui um sistema de autogestionado, né? Não tem chefe, não tem guru espiritual, nada contra quem, né? Comunidades que têm o seu guru, seu líder espiritual, né? Mas a gente aqui não tem chefe, né? Então as decisões são tomadas horizontalmente, né? Então, claro que isso tem seus desafios também, tem grandes vantagens, né? Mas isso é bem interessante também para as pessoas se sentirem empoderadas dos processos coletivos e tudo mais. A gente tem, daí dentro dessa organização, né? Claro que o sistema sempre pode melhorar, né? Mas vem se desenvolvendo aí ao longo desses 15 anos de Arca Verde, né? A gente tem 2 reuniões semanais, uma reunião operacional, onde a gente se reúne na cozinha, lá com um quadro grande, cheio de demandas, e define o que cada um vai fazer durante aquela semana, ou tarefas sendo executadas, ou iniciadas, ou concluídas, né? E temos também outra que a gente chama de reunião interna, que daí que é uma reunião para decisões, né? Então a gente busca distinguir esses momentos assim, porque senão acaba misturando as funções, né? Então são reuniões distintas e a gente utiliza nessas reuniões também o processo de sociocracia. É um tema complexo. Sociocracia é a evolução do método do consenso, né? Então, tem a democracia, que é a ditadura da maioria, né? Se eu estou num sistema democrático por voto, os 51% decidem o que querem e os outros 49% que se conformem com a decisão porque eles foram minoria, né? Então, a democracia nem sempre traz justiça, né? E aí veio a ferramenta do consenso, né? Onde a gente busca incluir todas as pessoas nas decisões e de forma a chegar a um consenso. E hoje em dia já evoluiu esse conceito para sociocracia, que aí eu não me aventuro muito a falar aí, que tem pessoal que entende bem, então vai ficando cada vez mais complexo, mas é muito interessante, onde a gente tem na tomada de decisão um círculo, tem um facilitador, e passa uma rodada de uma pessoa apresenta uma determinada proposta para ser decidida, aí o facilitador passa a palavra no círculo para todas as pessoas tirarem dúvidas, só dúvidas, e no segundo momento passa uma roda, um por um também, de roda de reações, né? Então, a pessoa dá suas reações, suas opiniões, e assim vai até se chegar a uma decisão mais consensuada, sociocrática, como a gente chama. Tá? Então, é bem interessante e a gente consegue ter reuniões de bastante qualidade, bastante escuta, né? Bem facilitadas, né? Nós temos áreas comunitárias, né, dentro dessa terra coletiva, e terrenos para usufruto particular. Isso como já foi falado. Vamos para o próximo slide. Então, na pétala da saúde, bem-estar físico e espiritual, a gente tem uma alimentação coletiva, né, prioritariamente orgânica e local, né? Então, temos compras coletivas, tem lá na nossa cozinha, e tem pessoal responsável por compras e tudo, né? E é prioritariamente orgânica, não conseguimos 100% ainda, mas temos toda uma hierarquia na hora de comprar as comidas, né? Sempre preferindo alimento nosso, ou de vizinhos, de produtores orgânicos, de agricultores locais, né? E daí lá, por último, na nossa hierarquia de compras, estão os alimentos do supermercado, tá? Que a gente acaba comprando também alguma coisa. Ao invés de autossuficiência, a gente tem busca uma rede ativada, né?
Muitas vezes quem tem esse ideal de ir para uma comunidade, trabalhar com a permacultura, sustentabilidade, traz o mito da autossuficiência. Meu sonho é ir para um sítio, estar numa comunidade onde a gente coma 100%, onde a gente produza 100% do que a gente come. Isso é uma utopia, isso é muito difícil, e quem consegue chegar perto disso, às vezes faz isso à custa de muito sacrifício, muito esforço, né? Então, é algo que a gente entende que não é a nossa meta, né? A gente traz uma visão de autonomia, de autossuficiência, de sustentabilidade, ou como eu falei no começo, cultura de regeneração, né, a nível regional. Né? Então, eu não preciso produzir tudo que eu como. Eu posso ter parceria com agricultores de regiões próximas ou da minha cidade mesmo, né, onde a gente possa trocar. Né? Tem um agricultor que tem vocação para produzir arroz e eu tenho vocação para produzir feijão. Eu não preciso produzir o arroz e o feijão, posso trocar com ele. Né? Então, isso é bem importante, é um conselho que eu dou muito assim, para consultorias aí de gente que está querendo ir para o campo, né, formar comunidade, para um sítio, trabalhar com permacultura. Né? Aqui a gente tem, né, caracterizando um pouco do espaço coletivo ali, está falando antes, a cozinha comunitária não tem carne, né, nos espaços comunitários, porém os moradores, as pessoas são livres para comer como quiserem, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente não pode obrigar as pessoas a comerem isso ou aquilo, ninguém pode obrigar. Né? Isso é a consciência de cada um que manda e o hábito de cada um. Né? Então, é preservado uma cultura que é envisionar, né, no espaço coletivo, de não ter carne, mas nos espaços individuais pode, né? Melhor que não, se essa carne for de origem de sofrimento ou de muito impacto ecológico, né? Mas aí está dentro da liberdade de cada um. A gente busca um meio ambiente equilibrado também, né? Não temos pets aqui na Arca, né? Não é permitido dentro do acordo coletivo trazer cachorro e gato para cá, né? É um tema polêmico, mas da minha parte trago sempre explicação, os argumentos, né, de que os cães e gatos trazem um impacto ecológico muito grande aos ambientes onde a gente chega. Né? Então, uma das piores coisas que pode se fazer é levar para a Mata Atlântica, para a Amazônia, para o Cerrado, levar cachorros e gatos. Então, não levem cachorros para a Mata Atlântica, não levem cachorros para o Cerrado, porque eles espantam toda a fauna local. Né? Então, aqui na Arca, que não tem cachorro, a gente pode presenciar muitos bichos. Tem mão pelada, tem furão, tem lagarto, tem cobra, tem muita ave, passarinho, gato do mato, sabe? Então, no momento que a gente traz esses animais, esses pets, assim, né, que estão totalmente desnaturalizados, eles espantam a fauna local e trazem desequilíbrio de formiga, por exemplo. A gente tem bastante tatu aqui também, que eu não citei, né? Muitas vezes a gente chega, tem um formigueiro de cortadeira que a gente ali tem que trabalhar para cortar, para controlar, e quando a gente vê ali, o formigueiro tá acabado, tá cavado, detonado, porque foi o tatu ali e comeu aquela formiga. Né? Então, os tatus nos ajudam a trazer o equilíbrio ecológico. Né? Então, no momento que eu trago um cachorro, já era para os tatus que estão perto. Né? E mesma coisa, pode dar muitos exemplos disso também. E aí as práticas de saúde que elas rolam, a gente não tem nenhuma linha espiritual específica ou prática específica. Então, os indivíduos que buscam as suas práticas, né? Mas elas são apoiadas, incentivadas, né? O yoga, vipassana, meditação, danças circulares, dança do ventre, comunicação não violenta, labirinto, que é esse aí da foto, né? Que é um labirinto meditativo, temascal, trabalhos com ayahuasca também rola de vez em quando. Pétala de Educação e Cultura. A Arca Verde tem desde o começo, uma agenda semestral de cursos e vivências, que agora foram bastante prejudicados aí pela pandemia, né? Então a gente deixou de receber
pessoas, que a gente recebia bastante, né? Mas, enfim, até então, bastante curso de bioconstrução, de permacultura, de palhaçaria, clown, né? Agroflorestas, curso de permacultura, tem também curso Caminhos para a Vida Sustentável, a gente é parecido com o da permacultura, mas a gente traz toda uma coleção de experiências e práticas que a gente tem aqui na Arca Verde, né? Dentro desse mundo todo. Temos o programa de voluntariado de 21 dias, que a gente recebe voluntários que vêm aprender com a prática mesmo, o trabalho do dia a dia dentro da comunidade, né? Vem aprender a permacultura. E temos também incentivo à capacitação dos moradores, né? A nossa educação própria, o nosso crescimento pessoal. Tem o projeto Jardim Ama Terra, que é um espaço construído para as crianças, para os pequenos, assim, onde a gente possa cuidar melhor das crianças, assim, num espaço apropriado, né? E temos também uma organização entre o pais e mães, né, com as crianças. Então, uma organização de cuidado coletivo durante as manhãs e as celebrações. Ferramentas e tecnologias. Em primeiro lugar, questão de gestão responsável do lixo, né? Trago que é bem, não domino muito, mas simpatizo muito com o conceito do lixo zero. Ali eu coloquei lixo quase zero no slide, né? Porque aqui coletivamente a gente tenta se responsabilizar pelo lixo que a gente produz. A gente sabe que a gente sabe, enfatiza, né, que muita gente não percebe que a questão da reciclagem do lixo ela é muito incipiente, ela é muito insuficiente, né? Então as campanhas por reciclagem de lixo elas são praticamente ineficientes, elas são insuficientes, ineficazes, porque a questão do lixo é muito mais profunda do que você reciclar. Primeiro que uma parte muito pequena do lixo produzido no Brasil e no mundo é reciclada. A maior parte vira lixo, vai para os aterros, vai para a terra, vai para os rios e vai para os mares. Tá? E o que vai para o aterro, ainda o poder público paga muito dinheiro por lixo. Então, eu não sei, Porto Alegre, sempre ouvi, são centenas ou dezenas de caminhões enormes todos os dias, muitas toneladas de lixo todos os dias vão para o aterro no centro do Rio Grande do Sul. E esse lixo, a prefeitura paga por quilo, Então, são milhões e milhões de reais todos os dias que a gente literalmente bota no lixo para construir um aterro sanitário, né, que vai ficar guardando aquele material ali para sempre. Então é um sistema assim totalmente ineficaz e reciclar totalmente insuficiente. A gente tem que fazer uma deixada de consumir lixo vale por 10, 20 recicladas, né? Então a gente tenta se responsabilizar e produzir o mínimo de lixo, né? E temos um centro de triagem ali, então tem toda uma dificuldade cultural das pessoas de separar, de paciência também, né? E de sair da zona de conforto, porque é muito mais fácil você atirar o seu lixo na lixeira, seja ele de lixo seco, orgânico, separado, né? E depois alguém vai separar. E as pessoas nem imaginam, mesmo quem separa o lixo nem imagina que a maior parte do lixo que ela colocou ali não vai ser reciclado, mesmo que apareça o símbolozinho, a setinha de reciclagem na embalagem, né? Por exemplo, o plástico do macarrão, aquele que faz barulhinho quando você aperta, que ele está presente em muitas embalagens, não é reciclado. Ninguém recicla aquele plástico. Ele pode ser reciclável, mas ninguém recicla. Os separadores não utilizam ele porque ele é inviável por vários motivos. Né? Então, essa questão do lixo ela é crucial não só para a nossa comunidade, né, no desafio de reduzir lixo, né, como ela é crucial para a sustentabilidade planetária. Então, eu pessoalmente não acredito que exista uma solução para o mundo que não passe por uma mudança radical da cultura de consumo de lixo. Né? A gente precisa muito de uma economia circular e não dessa economia linear, de extração destrutiva, degradação, exploração humana, consumo e lixo lá no final. Então, esse sistema está falido e totalmente obsoleto.
né? Então é inaceitável, assim. Eu que me esforço nesse mundo aqui me sinto como se eu tivesse nascido fora do tempo, assim, né? Porque corta essa parte. Não gostei dessa parte. Tira a parte do eu. Vou retomar agora. Bom, voltando então a ferramentas e tecnologias, e além da questão do lixo, a questão da compostagem, todo lixo orgânico a gente composta, né? Então faz parte do lixo zero, né? E pode reutilizar esse material, o composto, aqui na nossa própria terra, com a fertilização de plantas. A gente trabalha com sistemas produtivos de água cinza e águas cloacais, tá? Então, isso é uma tecnologia legal, porque o que é água cinza? É toda a água que sai das pias, do chuveiro, né? Que é água só com sabão e que não é água do vaso sanitário com fezes, tá? Ela normalmente tem essa coloração cinza, chamada de água cinza. Água cinza, ela pode ser um poluente, ela pode ser um recurso, pode ser um lixo, né? A ser resolvido, a ser tratado, né? Então a gente traz aqui nesses sistemas de produtivos de água cinza, ela como ao invés de um lixo, ela é um recurso, porque é água e nutrientes, né? Altamente fértil. A água cinza é altamente fertilizante, né? Então a gente tem sistemas super simples e baratos, onde a gente pode estar. Eu tenho uma pia de lavar louça em casa, o lavabo do banheiro e o chuveiro, cada um separar, pode ser separado, pode ser junto. Eu prefiro separado, porque com cada uma dessas fontes de água cinza você pode fazer um canteiro produtivo, uma horta irrigada e altamente fertilizada. Então é bem legal. À medida que eu estou lavando louça, eu estou fertilizando meus inhames que estão aqui na minha horta, né? E muitas vezes chega de tarde, hora de fazer a janta da minha filha, tenho uma filha de 3 anos, eu vou aqui, logo ali, 5 metros da minha casa, e tem inhame para comer. Inhame irrigado, fértil irrigado pela água cinza da, da minha cozinha, tá? Então, isso aí é bem legal, barato, é uma tecnologia que a gente difunde aí nos nossos cursos e nas nossas práticas. E água preta, a mesma coisa, também tem outros sistemas de água preta, daí com fezes, para banheiro, que é os tanques de evapotranspiração, que também alimentam plantas, que tem o famoso círculo de bananeiras, ou tanque de evapotranspiração com bananeiras. Aí vem sempre a pergunta, não pode... pode comer a banana que saiu dali? Sim, né? Não tem patógeno nenhum na banana, né? Então, ela é super boa de comer. Desrecomendo para tanques de evapotranspiração que utilizaram pneus. Já utilizei pneus em alguns, né? Mas hoje em dia a gente sabe que a contaminação e liberação de químicos tóxicos dos pneus nesses sistemas é muito grande, então não recomendo mais sistemas de água cinza com pneu, tá? Fogões de alta eficiência, que é a tecnologia que aparece na foto aqui. Esse aqui é o fogão aqui da minha casa de barro, minha casa permacultural. A gente construiu o fogão e fez um curso, difundiu esse conhecimento, né? Esse fogão tem serpentina, que aquece a água, tem um forninho e ainda a chapa para cozinhar e aquece a água. Então a gente vê que são um dos princípios da permacultura, é buscar o máximo de funções por elemento e também funções importantes serem supridas pelo maior número de elementos possível. Água, por exemplo, né, é uma função extremamente importante na permacultura, importante para a vida como um todo, né? Então a água sempre é muito importante. Então, num bom design de permacultura, eu não fico dependente de apenas uma fonte de água. Então, quem está aí na cidade grande, por exemplo, né, muitos são de Florianópolis, se está na cidade, você depende só da água da rede da Casan, é complicado, você está vulnerável e você não controla a qualidade dessa água também, né? As empresas de água garantem a salubridade bacteriana das águas, mas não garante a salubridade química, né? Em relação a toxinas na água. Então, caso de Porto Alegre aí, né? Eu sou mais conectado com Porto Alegre. A água de Porto Alegre é horrível, né? Certa vez um amigo perguntou nas redes sociais se já tinha saído o cheiro, o gosto de cadáver da água, né? Então,
por tamanha a contaminação tóxica de efluentes industriais que tem na água, né? E aí eles botam cloro, flúor, outras toxinas e dão para a gente beber. Então essa água, ela é muito ruim. Então se eu coletar água da chuva mesmo na cidade, vai ser melhor do que receber essa água de sistemas contaminados por químicos. Enfim, voltando um pouquinho, né? A questão das bioconstruções também, né? A gente pode ver aqui atrás, minha casa de barro. Não vai dar para mostrar muito aqui, não me preparei para isso, né? Mas está ali. É uma casa de barro, palha, serragem, né? Materiais naturais, reciclagem de garrafas de vidros, né? Inclusive galões de lixo que não são recicláveis, a gente compacta em galões e também utiliza como blocos de construção, né? E dentro da bioconstrução a gente traz bastante o design solar passivo, né? Que é essa questão de climatizar a casa, né, passivamente, sem uma injeção de energia para aquecer ou para resfriar. Então, por exemplo, essa casa que eu estou aqui, ela tem uma temperatura média de 20 graus, 18, né, e mesmo oscilando muito lá fora, 16. Então, quando fez agora, neste inverno, chegou a 0, 2 graus negativos, aqui a mínima que registrada aqui dentro de casa foi 13 graus. Né, sendo lá fora 2 negativos. Então, em torno de 10 de diferença sempre. Né? À noite vai a 8 agora nessa época, 8, 10, e dentro de casa 20, 21, 22. Durante o dia eu abro as portas para entrar o calor, que está mais quente fora do que dentro, e à noite eu fecho. No verão, que é muito quente, se eu simplesmente não abro as portas e a casa se mantém fresquinha ali em 20, 23 graus, estando 30, 33 graus lá fora. Então isso é muito legal, né? Essa estabilidade, essa inércia térmica da casa de barro, da bioconstrução, e além da temperatura, questão de umidade também. Né? Se eu tiver um higrômetro, medidor de umidade relativa do ar, dentro da bioconstrução a gente vai estar sempre na faixa de umidade saudável, né? Que agora, se não me engano, é entre 50% e 80%, mais ou menos. Né? Então, se está mais úmido que isso, é mal para a saúde, e se está menos que isso, também faz mal à saúde. Então, não importa a umidade lá fora, dentro da casa de barro, ela é constante. Então, tem muito menos problema respiratório por menos presença de fungos. Tá? Bom, temos também o uso das bicicletas, bicicleta coletiva, e temos um carro coletivo, outra experiência legal, assim, né, que indivíduos têm carro particular, né, nada impede as pessoas terem seus carros, ainda mais que o carro é necessário, aqui na zona rural é mais complicado não ter carro, né, não temos transporte público, mas temos um carro coletivo, um Voyage 82, que tem um caixa próprio, então qualquer pessoa, sócio, pode pegar o carro e utilizar. Tem uma taxa, uma tarifa que pode ser dividida entre mais pessoas, né? É o nosso carro coletivo. Máquinas e ferramentas coletivas também. Então, por exemplo, motosserra, roçadeira, trator Tobata, geladeira, cozinha, muito equipamento, máquinas que a gente tem coletivamente. Individualmente, talvez não pudéssemos ter, porque seria muito caro, né? Tem uma máquina de solda? Temos. Soprador térmico? Temos. Termofusor para cano de polipropileno? Temos também. Né? Então, essa é uma das grandes forças do coletivo, né? Você poder adquirir equipamentos, ferramentas, bens de forma coletiva e não cada um ter a sua, né? Até posso ter o meu equipamento próprio dentro da comunidade, mas a comunidade dá os meios de produção, de subsistência, né, para todo mundo. Né? Então, isso é bem legal da comunidade também. Espaço construído. Então, aqui ainda é um pouco mais sobre a questão da bioconstrução, já falado também. Né? A gente teve estruturas herdadas em 2009, que a gente chegou aqui nessa terra, quando a gente se mudou. Já tinha 9 edificações, uns chalezinhos de madeira de baixa qualidade, que a gente teve que fazer reformas, melhorias, isolamento térmico, né? Temos uma cozinha comunitária, tem um centro que a gente chama de centro comunitário também, que tem uma estrutura, um galpão ali, onde a gente faz refeições e outras funções. Temos um alojamento coletivo com espaço para 20 a 30 pessoas,
e estruturas, né, novas, depois que a gente chegou, bioconstruídas, que é uma casinha que a gente chama de bangalô, uma casinha coletiva, composteira de ferro-cimento, tanque de criação de peixes, de carpas, iurtes de curso. Iurte é uma habitação típica dos povos da Mongólia, né? Povos nômades. Acho que ele vai aparecer em alguma foto aí. Marcenaria, oficina e as residências particulares também, né? Conforme eu falei, dentro daquele design de terrenos particulares, tem as casas particulares também. E aqui o projeto vizinhança, né? Nós temos uma área reservada dentro da nossa terra, onde a gente quer fazer um design parecido com o que já tem de usufruto particular, né, dos terrenos, porém num projeto mais integrado, né, terrenos menores e com mais infraestrutura coletiva, né, então uma rede de água, de internet, energia elétrica, né, toda ela concentrada dentro do conceito de vizinhança, ou seja, essa vizinhança é uma espécie de subcomunidade dentro da comunidade, em que em diversos aspectos ela pode tomar decisões autônomas. Então, questões de ordem prática, que são locais, estruturais dessa vizinhança, não precisam estar centralizadas nas decisões e nas tarefas, né, do resto da comunidade. Então, aqui eu tenho essa foto que é do curso de bioconstrução, né, que é na minha casa, aqui é a Casa Permacultural. Aqui tem a turma recebendo certificado, né? Bem feliz aí, pessoal, com altos depoimentos de satisfação dos nossos cursos aí. Agora, questão de economia e finanças, que é inclusive um dos focos aí do evento e do título da palestra, né? Mas é possível falar só de economia e finanças da nossa comunidade, sem contextualizar o todo, né? Então, temos um sistema de economia mista, ou seja, não a economia da Arca não é coletiva como um todo, ou seja, eu tenho meu dinheiro próprio, a Arca tem um dinheiro próprio, né? O coletivo tem um dinheiro próprio, e as pessoas têm o seu dinheiro e as suas propriedades privadas próprias. Então, não é um sistema totalmente coletivo. A gente busca um equilíbrio entre coletivo e privado, ok? Não coletivista demais e não privatista, individualista demais, né? Então, a parte boa do coletivo a gente tenta pegar, e o que não funciona também coletivamente, funciona mais de forma individual, particularizada, a gente tenta mandar né, encaminhar para as coisas serem resolvidas de uma forma mais individualizada, tá? Nosso sistema temos um sistema de trabalho, né, trabalho comunitário remunerado. Como é que funciona? São 4 horas de trabalho coletivo, tá? 5 dias por semana. E a gente recebe um prolabore de 11 verdinhas. Já vou explicar o que é a verdinha. Verdinha é a nossa moeda social. 11 verdinhas é igual a 11 reais. Tá? Então, a gente tem esse trabalho coletivo de 4 horas por dia, 5 dias por semana, de terça a sábado. Nosso dia de folga coletiva é domingo e segunda. Né? Então, eu não sou obrigado a trabalhar nesses horários. Tá? Isso é só um guia para as pessoas se sincronizarem no trabalho. Eu posso não trabalhar, posso trabalhar menos, posso trabalhar em outros horários, né? E aí a gente tem um sistema de anotação, uma tabela, onde você trabalha mais, trabalha menos, recebe menos e paga pelas suas taxas de alimentação, de moradia, né? Que permite a gente pagar as nossas contas coletivas, né? Tem pessoal que mora nas estruturas coletivas que paga um aluguel, né? Então, quem mora numa casa coletiva paga um aluguel para a comunidade, para o caixa coletivo, e quem está em casa particular, como eu, não paga essa taxa, pago outras. Enfim. O que é cobrado é a responsabilidade de compromissos assumidos, né? Isso pode ser cobrado, ou às vezes não, né? Ninguém quer cobrar ninguém aqui. Mas, enfim, é isso que se busca, essa responsabilização. Agora, sobre a moeda complementar, as verdinhas, aí tem a foto, né? A verdinha é uma moeda complementar, ela não é uma moeda alternativa, porque ela não se propõe a substituir a moeda oficial real. Ela se propõe a ser complementar. Então, por exemplo, estamos em 20 e poucas pessoas aqui. Todo mundo
tem o seu dinheiro de uso do dia a dia na carteira, e o caixa coletivo tem o seu dinheiro no caixa, o carro tem o seu dinheiro no carro, a lojinha da Arca tem o seu caixa de dinheiro. Então, todo esse dinheiro em reais, que ele, no momento que ele está parado na nossa carteira, no nosso bolso, ele não serve para nada, ele não circula. O dinheiro só vale alguma coisa quando ele passa da mão de uma pessoa para outra. Então, esse dinheiro parado nos bolsos é um capital de giro que não que a gente tem que trabalhar para ter esse dinheiro, para ele ficar parado. Então, ele pode ser substituído pela moeda social. Então, é muito mais fácil eu imprimir uma moeda que vai ficar parada no meu bolso do que eu ter que trabalhar para conseguir reais para ter esse capital de giro dentro do próprio sistema da comunidade. Então, ela não resolve tudo, não substitui, nem nunca vai substituir, né? Nunca, não sei. Mas, assim, ela se propõe a complementar. Então, ela faz com que cada 10 reais que entre, eu posso usar 12, 15, 20 dele. Né? O dinheiro oficial ele é potencializado pela moeda social. Além de outras vantagens, como, por exemplo, quando eu tenho uma verdinha na mão, eu só posso gastar ela dentro da rede social da Arca Verde, que aceita as verdinhas. Né? Então, o que acontece? Eu não posso gastar as minhas verdinhas em Coca-Cola. Eu até posso, se tiver um empreendimento uma lancheria, né, uma confeitaria que aceite verdinhas, e eu vou lá e pago minha Coca-Cola com verdinhas. Isso é possível de acontecer. Porém, o comerciante que recebeu essas verdinhas em troca da Coca-Cola não vai poder pagar a Coca-Cola com as verdinhas. Ele vai se obrigar a gastar essas verdinhas dentro da própria rede. Então, o dinheiro recircula. Isso tem tudo a ver com economia circular. Né? Então, se eu tenho uma nota de R$1 ou de uma verdinha e ela passar rapidamente pela mão de 10 pessoas, ela gerou um PIB de R$10 ou verdinhas. Né? Então, essa circulação local é muito potencializadora das relações econômicas. Tá? Então, eu sou fã da moeda social, né? E ela resgata também a essência funcional do dinheiro. Né? O dinheiro não é um produto em si. A distorção capitalista do mercado financeiro é que transformou o dinheiro em mercadoria, que eu alugo. Né? Então, o mercado financeiro aluga o dinheiro em troca dos juros, do lucro da acumulação. Então, muita gente não trabalha, obtém lucros através do mercado financeiro, e toda uma massa de população trabalhadora que não tem acesso aos lucros do mercado financeiro e que é quem paga a conta no final das contas. Então, o povo que compra um saco de feijão está embutido ali na embalagem, no feijão, no empréstimo do agricultor, no pneu do caminhão que carregou, na obra da estrada que levou o pneu. Tudo está embutido um montão de juros. Então, é para isso, a gente paga esses juros para sustentar o mercado financeiro. Então, então, isso desvirtuou a função essencial do dinheiro, que é uma maravilhosa e muito eficiente ferramenta de trocas. Né? Então, se eu produzo mudinhas de fisales, que eu estou vendendo mudinha de fisales agora, e eu quero comprar um carro, quem vendeu o carro para mim não vai aceitar 2.000 mudinhas de fisales. Não dá. Então, o dinheiro vai entrar para facilitar muito a nossa troca. Então, ele é uma ferramenta. Então, se o dinheiro é uma ferramenta, eu não posso fabricar minha própria ferramenta em casa? Sim, então a gente imprime a nossa ferramenta, o nosso dinheiro, a nossa moeda social, e utiliza ela como ferramenta de trocas dentro da nossa rede. Tá? Aí tem vários detalhes de como emitir e tudo mais, é um sistema complexo que não tem tempo para falar aqui agora. Tá? Aí, muito legal que temos também um ecobanco. Tá? Banco também, né? A gente fala mal dos bancos, e de fato, né, tem uns sérios problemas relacionados à acumulação capitalista dos bancos, lucros extraordinários dos bancos brasileiros na atualidade, né, em meio à crise econômica, eles estão ganhando muito dinheiro, muitos bilhões, né, e o povo passando necessidade, então o Ecobanco da Arca é muito diferente, é um banco social, então é um banco bom, né? Então, banco é bom,
em tese, né? Pequenos bancos distribuídos, descentralizados. Então, os Estados Unidos, antes da crise de 29, tinha milhares de bancos, microbancos. Se você for lá no Equador, em cada vale que você chega, em cada cidade que você chega, tem um banco comunitário local, né? Então, os bancos servem para financiar empreendimentos. Você quer abrir uma empresa, você quer comprar um bem, um equipamento, algo que vai estimular a economia local, o desenvolvimento local, é muito importante ter os bancos. Porque os bancos financiam, as pessoas não têm, na maioria das vezes, o capital disponível para os seus empreendimentos. Então, os bancos são fundamentais. E a gente tem um microbanco aqui na Arca, né? Às vezes bancos cooperativos que têm são chamados de microbancos, então o nosso é menor ainda, tu poderia chamar de nanobanco, né? O Ecobanco da Arca Verde. Como é que ele funciona? Nós temos alguns fundos de dinheiro reservados aí para projetos dentro da Arca, fundo de projetos, ou fundo que tem um dinheiro reservado para uma construção da nosso jardim é uma terra, e tem também poupanças de indivíduos. Então eu tenho um dinheirinho guardado ali, que eu quero comprar alguma coisa mais para frente, né? Em vez de eu deixar esse dinheiro numa poupança no banco convencional, nem vamos falar banco particular, né? Um banco público aí que seja, né? O banco utiliza o meu dinheiro para emprestar para outras coisas, geralmente para o agronegócio, com todos os seus problemas, seus impactos ambientais. E eu posso fazer, mas eu posso fazer uma poupança no Ecobanco da Arca. E a Arca paga um rendimento, né, aos poupadores em verdinhas, em moeda social. Então, se você deposita 100 reais no Ecobanco da Arca, a Arca pode utilizar esses 100 reais nos seus projetos, né, e para se financiar em empreendimentos coletivos, e paga aos poupadores um juro de 0,3% ao mês em verdinhas. Tá? Então, temos um capital agora está em torno de 60, 70 mil reais verdinhas, o Ecobanco da Arca. E ele realiza microempréstimos. Né? Então, tem moradoras aí que já fizeram curso de capacitação, de massagem, então pode trabalhar com massagem hoje, graças ao empréstimo do Ecobanco. O pessoal às vezes precisou comprar um celular, estragou, quebrou o celular. A Arca Verde, o Ecobanco empresta esse dinheiro para pagar o celular, paga em prestações suaves, num juro muito abaixo dos extorsivos juros cobrados no mercado, né? E essas pessoas vão pagando devagarinho, né? Equipamentos aqui coletivos também, né? Sistema de energia solar que a gente está para fazer agora, nós queremos fazer uma operação do Ecobanco, vai ser uma das maiores, né? Em torno de 30, 35 mil reais. Em vez da gente captar num banco local, num banco oficial, esse dinheiro, pagar juros altos, taxas de empréstimos, a gente quer pegar esse dinheiro do Ecobanco da Arca, que não tem 30, 35 mil hoje, né? Porém, a gente quer fazer uma campanha de juntar poupadores, né? Diversos poupadores, que a gente consiga ter esse montante, ou maior que ele, porque a gente não empresta 100% do dinheiro poupado, 60% apenas, né? Então a gente teria que conseguir uns 50, 60 mil reais de poupadores em reais, e a gente paga os juros em verdinhas para essas pessoas, e consegue pagar à vista um sistema fotovoltaico aqui para nossa comunidade, né? O qual vai gerar uma economia em reais também de energia elétrica, né? E aí o empreendimento vai se pagar mais ou menos sozinho em relação ao que a gente tem hoje. E aqui tá enfatizado também o círculo econômico, que é o sistema de gestão. Assim, a gente tem dentro da sociocracia, que eu falei antes, dessa organização autogestionada, a gente trabalha com o conceito de círculos gestores. Então, não é o tesoureiro que decide as coisas, tem um círculo de gestão econômica que trabalha com a contabilidade, gestão financeira, né, a gestão das vidinhas e do Ecobanco também. 1 hora já. Aqui está a nossa tabela de Prolabore, né? Que vocês podem ver, daí tem cada pessoa recebe essa tabelinha, bota seu nome, marca o mês, preenche os dias, e ali marca a sua alimentação, as horas trabalhadas naquele dia, função realizada, as taxas, moradia, alimentação,
aluguel, transporte, que é o uso do carro coletivo, energia elétrica, e no final tem um saldo a pagar ou receber em reais ou verdinhas. Agora, manejo da terra e da natureza. A gente trabalha com sistemas agroflorestais sintrópicos. Né? O conceito da sintropia é o oposto da lei da termodinâmica, lei fundamental da termodinâmica do Newton, né? onde toda a energia se degrada, não se cria, se converte de uma forma para outra, e sempre há uma perda de energia, uma dissipação de energia nos processos de transformação. Isso é a lei da entropia, que é a mesma que garante que a gente vai morrer um dia. Né? Do pó viemos ao pó voltaremos. É inevitável a entropia. Né? Então, a entropia é desorganização. Né? Um organismo que morre, ele se desorganiza. O organismo vivo, ele é organizado, ele é vivo. Então, a vida faz o oposto da morte. Então, a vida é sintropia, morte é entropia. Então, por exemplo, o agronegócio, hoje em dia, né, é altamente entrópico. Né? Ele é consumidor de água, envenena a terra, envenena as florestas e todos os problemas, né, gerados aí de destruição da Amazônia, de queima, de desertificação do país. Né? Um dos grandes responsáveis é o agronegócio. Né? Não sejamos injustos com alguns agricultores ali que seguem as leis ambientais e ainda botam veneno ou ainda preservam, né? Vamos dar uma chance para essa galera aí, né? Mas o agronegócio, né, é um problema muito sério no Brasil, insustentável, e não tem mais argumentos econômicos que possam sustentar a manutenção da economia do país baseada em commodities. A gente já se deu muito mal aí, 2015, 2016, né, com a queda das commodities, porque o Brasil estava sustentando a sua economia em soja, em milho e petróleo. Né? Nos deixou extremamente vulneráveis ao mercado global. Né? E hoje temos várias dessas consequências disso tudo. Bom, voltando então, manejo da terra na natureza. A gente cultiva punks, plantas alimentícias não convencionais, medicinais, né, como a batata yacon, a cúrcuma, a bracatinga, uma leguminosa pioneira da nossa floresta, a goiaba serrana, araçá, uvaia, que é uma fruta sensacional, parente da pitanga, rica em vitamina C, floresta de araucária, que nos dá pinhão, né? Então, alguns exemplos de produção nossa. A gente tem um licenciamento agroflorestal. O Rio Grande do Sul foi pioneiro nessa licença, não sei como é que está aí em Santa Catarina. Né? Temos uma licença agrofloresta, toda a terra está licenciada, e temos a carta branca do Estado para manejar dentro do plano de manejo proposto, né? Que utiliza a lógica da agrofloresta, da sucessão natural, do ralhamento. Né? Então, a gente pode manejar, inclusive, araucárias e a madeira, né, dentro do conceito da agricultura sintrópica, ou seja, a gente pode retirar árvores araucárias com madeira, fazer tábua, né, e o ecossistema melhora com isso. Então, eu não estou destruindo a floresta de araucária, tirando a araucária. Né? Então, você traz uma funcionalidade, porque assim, a proibição total e restrita do uso da araucária, qual é a consequência disso? Preserva a araucária? Não sei, por um lado sim, e por outro faz com que agricultores tenham medo da araucária, cortem ela quando ela é nova, né? E também estimula bastante o monocultivo de pinos e ilhotes, que é um outro problema ambiental e eucalipto dos desertos verdes, né? Desertos de ecossistema. Não, então eu preferia muito mais que tivesse essas áreas que estão com monocultivos de eucalipto e pinos, os desertos verdes, que eles estivessem lotados de araucária, que fossem monocultivo de araucária, porque a araucária é impossível fazer monocultivo, onde você tem uma plantação de araucária, você tem todo um subbosque que vem junto, toda uma fauna, então onde você plantou araucária, se cria um ecossistema de araucária. E ele ainda pode ser economicamente viável e manejado e sistematizado, pode produzir muito mais do que uma mera exploração extrativista, tanto da madeira quanto do pinhão. Né? Então, tá aí a bioeconomia. Né? Utilizar a araucária, não é proteger a araucária a qualquer custo, e sim proteger a araucária cultivando a araucária.
A gente protege a mata de araucária plantando araucária. A gente protege a mata de araucária gerando renda com um pinhão e com a madeira, assim, de araucária. Então, essa experiência a gente tem aqui, né, sempre de forma super na microescala, com diversidade de experiências, né? Mas a Arca Verde se propõe a isso também, a ser referência para o mundo, né? De tecnologias e de ciência. A gente faz, embora não esteja ligado às academias ou ao modelo acadêmico de pesquisa, né? Eu costumo dizer que a gente faz ciência empírica, sim, presta um grande serviço para a sociedade e o mundo, né, servindo de referência para muita gente que pensa em viver de outra forma, né, de mudar de vida, de sair da cidade ou de sair de empregos degradantes, né, os famosos empregos de merda, né, que muita gente é obrigada a fazer, né. Bom, vamos lá. Punk, planta alimentícia não convencional, também temos muitas e vendemos mudas de sementes, né? Temos uma cesta de produtos que a gente está entregando agora, que a questão da pandemia nos incentivou a estar fazendo uma venda de produtos, de sementes, de produtos da Arca e de nossos parceiros, fornecedores, aí, agricultores, né? Banco de sementes, e a questão de animais domésticos já foi falado também. Aqui temos uma foto com neve, né? Foi em 2003, e a tecnologia do swale. Swale é um termo usado na permacultura, né? Não foi traduzido literalmente, é uma valas em curva de nível que absorvem água, que retém a água superficial da chuva, né? E faz com que ela penetre lentamente depois no solo. Então, isso aí é algo extremamente sintrópico, né? O meu sonho é que o país todo se encha de swales, porque ele é muito barato de fazer com máquina, reta escavadeira, com bobcat. Então, você investe uma vez, esse terreno da foto aqui, né, se gastou menos de R$2.000 para construir swales que vão estar aí retendo água e energia por décadas, para sempre praticamente, se eu mantiver essa estrutura. Muito barato. Então, o córrego d'água abaixo desses swales, ele se mantém por mais tempo, então isso traz cura para o rio, para os rios, né? Isso é uma tecnologia regenerativa, né? Hoje, eu não tenho uma foto aqui, infelizmente, né? Essa área que está com neve está lotada de árvores, de frutíferas, então todos os plantios que foram feitos aqui, né, agroflorestais sintrópicos em cima desses barranquinhos das curvas. Aqui tem uma foto de uma oficina de agrofloresta também, no meio das plantas, dos inhames, que a gente come bastante. Aqui outra foto de bioconstrução, com utilização da madeira local também, né? Os bolachões de madeira ficam dentro da parede, também são muito eficientes, porque eles funcionam como blocos e eles não têm aquele custo de energia alto que é a madeira beneficiada, né? Então você derruba uma árvore, tem toda a sobra, carrega a tora de caminhão até a serraria, na serraria tem mais um monte de sobra, serragem costaneira, aí volta de caminhão a tábua, paga um monte de imposto, paga né, todo o transporte, etc. Então você tem uma energia muito maior numa tábua beneficiada do que numa rodela de madeira bruta dessas, né? Então ela é bem eficiente a utilização de madeira para construção. Aqui outra foto da bioconstrução, é o bangalô que a gente chama, né? Ele é de barro. Aqui a foto da Arca Verde, quando era no outro município lá, São José dos Ausentes, estava na beira dos canyons. E a gente ficou meio famoso também, porque tem no cantinho ali a foto de uma pipa de vinho, um barril de vinho de 100 mil litros de madeira, transformado em casa de 2 andares. Então a nossa primeira estrutura foi essa aí, e daí, como por ser uma casa bem diferente, com telhado vivo, né? Teve uma matéria com o Maurício Cubruzzi no Fantástico, né? Que a gente ficou bem conhecido aí por causa dessa casa aí, né? Uma audiência de 30 milhões de pessoas, né? Na época. Então teve uma repercussão bem positiva. E aqui mais uma fotinho do final aí com o nosso contato e a nossa página arcaverde.org, né? Que vocês podem entrar, que vai ser lançada vai ser lançado um novo site, né,
relançamento do nosso site no nosso aniversário da Arca Verde. Agora vamos fazer 15 anos no dia 5 de novembro. Ok, pessoal? Então vou estar aí respondendo dúvidas por chat no YouTube e contatos. Estou à disposição para consultorias, conversas, auxiliar grupos que queiram implementar moedas sociais, comunidades e implementar conceitos de permacultura nas suas propriedades e sítios também.